Lígia, o que mais te surpreendeu como cientista e cidadã brasileira nesse mapeamento do DNA brasileiro? O que eu achei mais lindo é a gente conseguir enxergar na biologia, né, fisicamente na gente, as consequências de uma história que a gente, da formação da nossa população, que a gente conhece pelos livros de história, né? Histórias contadas, escritas, documentadas, mas você olhar isso no nosso DNA, na nossa biologia, eu achei muito impactante, né? Muito importante, muito lindo também. Uma das coisas que me chamou muita atenção no estudo é que do lado masculino que a gente traz a carga europeia e que, na verdade, a miscigenação vem com essa carga masculina casando com as africanas e com as índias. A miscigenação, vamos dizer, ela ocorre por essa mistura de um cromossomo europeu com esse cromossomo indígena e africano. Muito interessante, né? Isso aí até, enfim, é uma coisa que eu acho um pouco perturbadora, essa assimetria, né, da gente. E isso, assim, o DNA está mostrando. A gente tem mais cromossomo Y, que é aquele que só os homens têm. A gente tem mais cromossomo Y de origem europeia, enquanto que um DNA que é herdado da mãe, ele é mais de ancestralidades indígenas e africanas. Então, houve uma assimetria aí, mais homens brancos cruzando com mulheres indígenas e africanas. Isso é o que a biologia mostra. Por que isso? A gente pode levantar a hipótese de, por exemplo, quando africanos e indígenas viram o belo homem branco de olhos azuis europeu, se encantaram por eles, não quiseram mais cruzar com seus pares e passaram a só querer os homens europeus brancos. Ou, né, a outra explicação que é corroborada pelos livros de história, que você tem aí uma assimetria, um povo dominador europeu, né, atuando sobre esses povos dominados, né? Então, isso também é uma marca de violência, mas que, no fim das contas, deu origem a essa nossa população com essa diversidade, essa miscigenação muito única e muito linda. É verdade. Aliás, o Jorge Caldeira, que é um grande historiador, ele mostra que, na verdade, a única forma de aliança que os índios conheciam era o casamento. Então, muito dessa união, né, acontecia também por uniões locais, inclusive para explorar o território, para descobrir pau-brasil. Misturar os povos, misturar os povos. Interessante isso. É verdade, né? É verdade. Então, enfim, eu venho da área do estudo do genoma para entender biologia humana e saúde, e a gente pode depois falar sobre isso, mas a minha parceira de estudo, a professora Tabita Niemeyer, ela usa o nosso DNA para entender a história da formação das populações na América Latina. Então, essa história que ela conseguiu extrair desses genomas brasileiros é muito impressionante. E esse estudo do genoma brasileiro diferencia, evidentemente, desses estudos dos genomas mais europeu, tal, o africano, mas o que isso impacta na questão da ciência, da saúde? A gente tem uma abordagem diferente? Então, assim, você tem que pensar, deixa eu só dar um passo atrás e explicar o que é esse genoma, o que é o nosso DNA, né? Você pensar que nós todos um dia fomos uma célula, né? A união do óvulo com o espermatozoide, e essa célula começou a se dividir, a se especializar, e deu origem a nós, a cada um de nós. Nós somos compostos de trilhões de células especializadas, organizadas, né, de uma maneira muito precisa. E então, uma das perguntas mais fascinantes que eu acho em biologia é como é que essa única célula soube fazer essa transformação nesses trilhões de células e como é que essas células do nosso corpo sabem o que fazer para a gente funcionar. Então, ela sabe, porque naquele momento da fecundação foi criada ali uma receita, que é o nosso genoma, é o nosso DNA. Então, é seguindo as instruções que estão ali naquela receita, que aquela célula faz essa transformação e que as nossas células estão aqui sabendo o que fazer para a gente estar funcionando. Então, o nosso genoma é essa grande receita para a formação e o funcionamento de um ser vivo. Então, a gente entender essa receita é a gente conhecer
mais profundamente possível como é que a gente funciona, né? A partir das moléculas que nos fazem, como é que a gente funciona e o que acontece quando algo não funciona. E a gente entendendo isso, eu posso tentar corrigir isso de uma forma mais eficiente. Então, o estudo do nosso DNA, ele traz grandes oportunidades para a melhora da saúde humana. E quando começou esse estudo profundo do DNA, você que está há tantos anos nessa pesquisa, nessa batalha dura, como é que isso se tornou, assim, uma fonte fundamental do desenvolvimento da ciência e da medicina? Olha, em 1985, né, então há 40 anos atrás, nos Estados Unidos, resolveu-se criar um grande projeto para sequenciar o genoma humano. O nosso genoma, o nosso DNA, é uma receita que tem 3 bilhões de letras, tá? Então, isso era como se, na época, a gente estivesse propondo ir à Lua antes de ter criado um avião. Né? E aí foram 15 anos de muito trabalho pela comunidade científica mundial e mais de 3 bilhões de dólares investido nisso, até que se sequenciou o genoma humano. Então, o primeiro genoma humano demorou 15 anos para ser sequenciado e custou 3 bilhões de dólares. Hoje, por 200 dólares, em 36 horas, você sequencia um genoma humano. Que né? coisa. Então, esse salto tecnológico permitiu a gente começar a endereçar questões muito interessantes, porque, enfim, nós todos somos um produto de um genoma humano, eu, você, né? Mas o meu genoma não pode ser idêntico ao seu, né? Senão nós seríamos clones, seríamos ou gêmeos univitelinos, né? Então, esse é um negócio que eu adoro fazer, essa brincadeira, até para quem está nos assistindo, né? O quanto o genoma... Olha para uma pessoa que está do seu lado, ou pense em alguém que você gosta muito, o quanto o genoma de 2 pessoas é idêntico e o quanto ele difere, né? Pensem aí num número. Nós somos 99,9% idênticos. Nossa. Do ponto de vista da sequência do nosso DNA, né? Então, o que isso significa? Que esse 0,1% de variações que existem entre os genomas das diferentes pessoas, elas são esse 0,1% é responsável pelas nossas características individuais, né? Por eu ter essa aparência, por eu ter dificuldade de produzir massa muscular, enquanto outras pessoas, né, conseguem com mais facilidade, a minha memória, a minha cognição, a minha predisposição a doenças, por que pessoas respondem a medicamentos de uma forma, outras de outra. Isso tudo está escrito naquele 0,1% de diferença que tem entre o DNA de cada um de nós. Então, à medida em que o custo de se sequenciar um genoma humano começou a descer drasticamente, eu estou falando, né, de 3 bilhões para 200 dólares, nós passamos a poder sequenciar genomas de populações, né, de centenas de milhares de pessoas, para entender como é que essas variações, essas diferenças entre o genoma de cada um estão associadas às nossas características de saúde, né? Então, isso começou na Islândia. A Islândia teve um primeiro grande projeto para fazer isso. Depois, o Reino Unido, a Finlândia. Hoje em dia, os Estados Unidos... O Reino Unido já tem um banco de dados com 500 mil genomas sequenciados. Nossa. Né? Associados a dados de saúde. Então, o cruzamento dessas variações genéticas com as informações sobre saúde é que vem permitindo a gente descobrir quais são as variações que estão associadas a cada característica de saúde. E aí, o que eu vou fazer com isso? Eu vou desenvolver o que a gente chama de medicina de precisão. Essa é a medicina que vai usar também os dados do DNA do paciente para fazer uma gestão melhor da sua saúde, né? Então, você vai ter remédio customizado para tratar quase que o... O remédio customizado... Eu não vou
Exato, eu acho que economicamente não é muito viável você fazer um remédio para cada pessoa. Mas, por exemplo, os antidepressivos, né? Quando uma pessoa vai no psiquiatra, como é que ele vai escolher qual tipo de antidepressivo é o melhor? Hoje em dia é meio tentativa e erro. Não, daqui a alguns anos a gente vai fazer um teste genético nessa pessoa e vai saber dizer, baseado na genética dela, qual é o medicamento mais adequado. Isso já acontece muito na oncologia, no tratamento de câncer. Sequencia o DNA do tumor e isso já te diz qual é a quimioterapia que vai funcionar melhor, né? Você pode imaginar, quando a gente conhecer todas as variações genéticas que determinam o seu risco para câncer de mama, né? Como é que a gente faz prevenção de câncer de mama hoje em dia? A gente sabe que as mulheres, a partir dos 40 anos, se aumenta o risco de desenvolver câncer de mama, então todas as mulheres têm que fazer mamografia anual, né? Para ficar lá triando, monitorando. Eu sei que tem uma fração dessas mulheres que tem uma predisposição genética muito alta e ela deveria ter começado a fazer essa mamografia com 20 anos. Né? Ao deixar para os 40, eu vou perder muitas dessas mulheres para o câncer ou vou identificar o câncer num estágio avançado, então a chance de sobrevida é menor e o custo para a saúde é muito maior. Né? Por outro lado, eu sei que tem mulheres que têm uma predisposição mínima, nenhuma predisposição genética para a doença, e poderiam começar a fazer a mamografia com 60 anos. Né? Então, você vê que quando a gente conseguir, através da genética, separar quem é quem, eu vou ter, primeiro, uma eficiência e uma efetividade da medicina muito maior e uma diminuição de custos em saúde. Então, essa é toda a promessa da medicina de precisão e é por isso que o Ministério da Saúde, em 2021, né, criou um grande programa nacional de genômica e saúde de precisão, que é o programa Genomas Brasil, que visa justamente incluir a nossa população em medicina de precisão para melhorar a gestão em saúde no SUS, né, e diminuir os custos da saúde.